Olá a todos, eu sou a professora Viviane do segundo ano B, aqui da nossa escola José Donizete de Paiva, do município de Guararema, e eu estou aqui no vídeo de hoje para falar sobre a competência número 4, comunicação, da nossa BNCC, né? Temos conversado sobre as competências e hoje nós vamos abordar a comunicação. Bom, segundo a BNCC, o que é a competência da comunicação? Vou ler para vocês. São as diferentes linguagens. Que linguagens? Verbal, que é a oral, né? Libras, que é uma linguagem visual motora para os deficientes, né? Visuais, né? Então, os sinais da Libras, né? E a escrita também é uma linguagem que aí a gente pode estar considerando verbal. Tem a linguagem corporal, porque o corpo fala, né? Visual, porque as propagandas, as placas estão se comunicando com a gente através da visão. Sonora, né? Aquilo que a gente escuta. E a digital, que nós estamos na era digital, não é mesmo? A comunicação também são os conhecimentos das linguagens artísticas, da matemática e científica, tá? Para que nós precisamos trabalhar todos esses tipos de linguagem? A linguagem da comunicação, muito simples, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, tá? Nos diferentes contextos em que vivemos, em nossa casa, no trabalho, na escola, nas ruas, né? Então, em todos esses lugares, nós estamos o tempo todo nos comunicando, expressando e partilhando as informações, que é aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente sabe, as nossas experiências de vida, as nossas ideias, aquilo que nós desejamos para o mundo e para as coisas acontecerem e os nossos sentimentos, né? Então, tudo isso é comunicação. E de acordo com a BNCC, para se comunicar, as crianças necessitam de algumas coisas, né? Os adultos também, mas a gente começa a aprender lá desde pequenos, né? Então, as crianças, para desenvolver uma boa comunicação, elas necessitam entender, analisar criticamente e saber se expressar, né? Utilizando essas linguagens que a gente falou, verbal, visual, sonora, digital, corporal, tá? E também nas linguagens artísticas, da matemática, da ciência, a criança precisa entender. Se eu não entendo, como que eu me comunico? Analisar criticamente, eu não vou acreditar em tudo que eu escuto no primeiro momento, eu tenho que analisar. Pensar, refletir, é assim mesmo? Mas como que aconteceu? Deixa eu pensar, me explica desde o início, né? E aí você confronta com as suas ideias, com aquilo que você acredita. E saber se expressar. Saber se expressar é falar aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu estou pensando, mas não de qualquer forma. Tem que ter a forma correta para que o outro também me entenda. Comunicação é uma mão de via dupla, né? Eu estou falando com vocês e vocês também têm que estar entendendo o que eu estou falando. Se eu não saber me expressar, vocês não vão entender. E também não vão fazer uma análise crítica, né? Ou vão acreditar em tudo que eu digo sem pensar, sem refletir. Se concorda, se discorda, se tem mais uma ideia para acrescentar. Então, estão entendendo? Isso é comunicação, né? E é isso que nós temos que desenvolver em nossas crianças. Quando eu estava pensando aqui no que eu estava lendo sobre a competência, eu lembrei de uma coisa muito comum que acontece com os adultos e tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? Eu tenho visto algumas pessoas procurar
dar entrada na papelada para a aposentadoria, né? E quando chegam lá, né? Agora, ainda mais agora que o prédio do INSS está fechado, tem que ser tudo online, estão encontrando muitas dificuldades porque não tem comunicação, não consegue expressar o que precisa, não consegue entender o que o atendente, a pessoa responsável, né, que está atendendo ali no momento, está dizendo, as informações que ele está passando, os documentos que ele está pedindo, e aí acaba todo mundo ficando estressado, saindo até briga às vezes, porque falta comunicação, né? Então, nós não vamos esperar as nossas crianças se tornarem adultos, né, para entender o quanto é importante saber se comunicar. Tá vendo, gente? Né? Porque a educação tem que ser uma base, né, para ir desenvolvendo essas competências ao longo do tempo e quando se tornar adulto, ter essa capacidade de conviver aí na sociedade, né? No caso de hoje, de saber comunicar-se, né? A BNCC, ela diz que até o final do ensino fundamental, a criança tem que ter desenvolvido algumas habilidades dentro dessa competência número 4 da comunicação. Então, primeiro, a escuta, né? A criança precisa aprender a escutar com atenção, ter interesse e respeito pela ideia do outro. Então, eu escuto atentamente, me interesso, porque para aprender eu tenho que ter interesse, e respeito as ideias do outro. Depois, a expressão, né? Então, a criança vai expressar as suas ideias, as suas opiniões, os seus sentimentos com clareza. Ela precisa aprender a se sentir bem e à vontade de dizer o que pensa, o que sente, né? Para ter essa capacidade, né, de se explicar, de falar para a professora, para o papai, para a mamãe e para as outras pessoas o que ela está pensando, né? Não é imposição de ideia, não. É eu dizer com clareza e com toda a educação aquilo que eu acho. Discussão, não de briga. Discussão não é briga. Discussão é uma conversa coletiva, onde eu vou apresentar as minhas ideias, aquilo que eu acho que é correto, ou também ouvir, né? Aprender também com o outro, me colocar diante de um grupo sem briga, expressar a sua ideia não é brigar, mas é conversar no coletivo, né? E o multiletramento, o que é isso? É o comunicar-se por meio da fala, da escrita, das artes, da música. Então, multiletramento, diversas áreas onde eu vou poder me expressar bem em forma de texto, falando, cantando, pintando uma tela maravilhosa e assim por diante. E o último, que é a contextualização sociocultural, né? Contextualização é onde a gente vive, os meios em que nós vivemos, né? Então, nossa casa, nossa escola, nosso trabalho, na rua, eu vou me comunicar de forma a respeitar toda essa diversidade cultural, né? Porque nós temos uma sociedade mista, né? Diversas religiões, diversas culturas, né? Então nós temos que aprender a conviver, né? Nos expressar, nos comunicar, respeitando toda essa diversidade cultural. Essa semana nós vamos estar trabalhando a tela telefone de lata do Ivan Cruz. Nós já trabalhamos essa tela, já fizemos o telefone de lata, né? Nós só vamos rever para poder comparar com o livro do Ilan Breman, que nós vamos trabalhar, telefone sem fio, né? Fazendo esse link, essa junção entre as duas linguagens artísticas, né? Do telefone de lata da tela de Ivan e o telefone sem fio, o livro do Ilan, né? Que as crianças vão gostar muito. O que tem a ver?
Bom, é uma brincadeira o telefone de lata e o telefone sem fio. Porém, exige da criança todas essas habilidades que a gente conversou hoje, né? O imaginar para eu me comunicar as minhas ideias, os meus sentimentos, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. No telefone sem fio, vocês vão poder observar no livro os personagens, né? Fazendo a brincadeira do telefone sem fio. Vocês vão observar as expressões faciais que transmitem uma comunicação, um sentimento. O que será que o personagem está querendo dizer? As expressões corporais, mas no livro dá para ver a expressão corporal? Sim, né? Então tem linguagem lá no livro, a expressão facial, corporal, né? Não vai ter a escrita, porque a criança vai ter que usar a linguagem verbal, que é a oralidade, né? Então é uma ideia que nós vamos trabalhar essa semana para desenvolver nas nossas crianças essa capacidade de comunicação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, de saber um pouquinho mais sobre a competência número 4, comunicação, né? E ao longo aí, até o final do ano, do nosso ano letivo remoto, nós estaremos falando mais sobre as competências, aprendendo junto com a professora. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, para que a gente possa desenvolver nas nossas crianças todas essas competências ao longo da escolaridade aí, da vida escolar das nossas crianças, tá bom? Tchau, até a próxima.